Olá, meus queridos, irmão Joelson, mais uma vez aqui. Voltamos a falar sobre o Sermão do Monte. E é bom sempre lembrar que o nosso objetivo aqui não é nos aprofundarmos e nem sermos exaustivos nesse tema, mas é para despertar a curiosidade sobre a profundidade e a importância que tem esses discursos. Chegamos em um ponto em que gerou controvérsias ao longo do tempo. É Jesus ou a lei? Estamos debaixo da graça ou ainda precisamos cumprir a lei? Jesus toca nesse ponto sensível com a clareza necessária, mas que por muitas das vezes nós negligenciamos. Então, voltamos à lei e ao testemunho. Vamos então à problemática dessas controvérsias. Jesus veio reformulando tudo, colocando todas as coisas antigas abaixo. Então é fácil seguirmos o pensamento que a lei também havia sido revogada. Reacendemos o pensamento de Marcião, onde tem um antagonismo entre o Deus do Antigo Testamento, a lei, e o Deus do Novo Testamento, Jesus, a graça. Como entender essas posições que aparentemente estão em contradição? Temos uma visão que quase sempre é dividida nesses dois pontos. O Antigo Testamento é o tempo da lei e o Novo Testamento é o tempo da graça. E dessa forma, criamos uma ruptura que nós não encontramos no texto sagrado. Essa visão é sempre tendenciosa, porque como um pêndulo, ora nos leva para a esquerda e ora nos leva para a direita. Em uma dessas extremidades nós temos o legalismo, que diz que para sermos salvos nós precisamos ter uma vida com uma certa moralidade. Precisamos alcançar um padrão de santidade. Somente assim alcançaremos o favor de Deus. Dietrich Bonhoeffer, na sua essencial obra Discipulado, foi extremamente cirúrgico em retratar essa posição. O pecado de Israel, portanto, foi a divinização da lei e a legalização de Deus. Os judeus identificaram Deus com a lei e assim visavam controlar Deus com a lei. Deus e a lei se tornaram um só. Não havia mais o Senhor acima da lei. Em resumo, o legalismo faz com que você busque a salvação através de uma vida reta, através de uma pretensa santidade. Você não está mais buscando a Deus para ser salvo, mas você passa a usar Deus para alcançar a sua própria salvação. Cuidado! O legalismo faz com que você rejeite o Evangelho em favor de um falso moralismo e ainda assim te faz achar que está fazendo a vontade de Deus. As boas obras não são o Evangelho, as boas obras são o resultado da ação do Evangelho em nossas vidas. Na outra extremidade, nós temos o relativismo, também conhecido como graça barata, que diz que a nossa salvação é pela graça. Então não importa como vivemos, não existe mais lei que rege a nossa vida. Não é necessário mudança de vida e nem mesmo discipulado, que já somos perfeitos e os nossos pecados estão perdoados, a despeito da nossa confissão e arrependimento. Então, nada mais importa. A graça cobre tudo. Será? E atenção, a graça barata fornece um falso remédio para o pecado. É um placebo que não tem efeito nenhum para a sua alma. O legalismo e o relativismo são duas faces da mesma moeda. Moeda esta que te afasta do verdadeiro Evangelho. Não importa se você está numa igreja que não tem doutrina, que é frouxa e que não se importa em como você vive, ou se você está numa igreja ainda que mantém os bons costumes,
que é rígida na doutrina, com um grande leque das coisas que você pode ou não fazer. Se o cerne dessas igrejas estiverem nessas bases, ambas se afastaram do verdadeiro evangelho, perderam a sua vitalidade espiritual e estão distantes da verdade. E sempre somos tentados a transitar entre esses dois extremos. Uma citação do Tim Keller diz o seguinte: a verdade sem a graça não é a verdade de fato, e a graça sem a verdade não é a graça de fato. O Evangelho sempre será a resposta. O Evangelho de Cristo nos salva pela fé e pela graça, mas essa salvação, ela nunca vem sozinha, ela não é barata, ela traz uma mudança, uma transformação em nossas vidas. E essa transformação é resultado da graça operando no nosso interior. É uma mudança que sai de dentro, que nasce de dentro para fora. E nunca é somente do exterior, mas ela tem a sua essência e seu nascedouro dentro do nosso coração. Porque a graça se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Mas ela nos educa. Precisamos sempre olhar para esse evangelho que está no centro dessas duas posições, o evangelho que traz o equilíbrio para as nossas vidas. Trago aqui uma imagem que representa tudo aquilo que eu estou dizendo. O evangelho é o centro, o eixo que equilibra tudo. Num extremo nós temos o legalismo, no outro o relativismo. Enquanto estivermos transitando como um pêndulo, ora numa posição e ora em outra, nós não estaremos mais distantes da verdade. Mas o evangelho é o centro. Nós precisamos ter a nossa vida centrada nesse evangelho. O evangelho que equilibra toda a nossa vida. E agora então vamos para o texto do Sermão do Monte em questão. Mateus capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 20 é a base da nossa reflexão hoje. Não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Jesus não veio para abolir, destruir, revogar, mas sim para cumprir, para completar a lei. Sim, esse é o sentido de cumprir nesse versículo, é completar. Ele está trazendo o verdadeiro sentido, a revelação completa da lei de Deus. Tudo aponta e se completa em Cristo Jesus. Mas Jesus nos coloca numa posição difícil aqui. Se nada foi revogado, tudo precisa ser cumprido. Olha só, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar a outros a fazerem o mesmo, será chamado menor do reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Quando pensamos em cumprir a lei de maneira externa e mecânica, certamente estaremos em maus lençóis. O nosso caminho até a lei passa necessariamente pela cruz. Só assim nós estaremos plenamente unidos com aquele que cumpriu verdadeiramente a lei. O primeiro passo para cumprirmos a lei é um passo de obediência e discipulado através da cruz. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. E agora o padrão fica muito mais alto, certamente impossível. Veja bem, Jesus não estava pedindo para os seus discípulos cumprirem a lei no pé da letra. Ele estava falando sobre uma justiça que excede. A justiça do discípulo supera a dos fariseus,
porque não tem a sua fonte nele próprio, mas tem a sua origem naquele que cumpriu plenamente a lei. Antes mesmo de começarmos a cumprir a lei já está cumprida e as suas exigências satisfeitas. É a justiça de Cristo, é a justiça da cruz. A justiça requerida pela lei é cumprida naqueles que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando Jesus fala sobre o cumprir, ele está falando sobre o propósito e o objetivo da lei. E esse propósito e objetivo aponta para ele próprio. O Sermão do Monte não é um sistema de regras. Ele fala muito mais sobre o ser do que o fazer. E quando encontramos a nossa identidade em Cristo, nós podemos, de fato, amar e cumprir a lei de Deus. Ela começa a brotar do coração e da mente, e é fruto de um coração que é movido pelo Espírito de Deus. Que Deus nos encha do seu Espírito e graça, para que possamos viver e encontrar prazer na sua lei todos os dias. Que Deus nos abençoe. Olha só, aproveite esse momento para fazer 3 indicações. A primeira é o livro Discipulado, de Dietrich Bonhoeffer, da editora Mundo Cristão. Uma obra essencial nas nossas vidas. A segunda indicação é o livro Somente Cristo, do escritor Sinclair Ferguson, da editora Vida Nova. E por último, não menos importante, Igreja Centrada, de Timothy Keller. São livros que você não pode deixar de ler.